E aí, concurseiro? Bom dia, boa tarde, boa noite. Simbora para a resolução de questões para o seu concurso do IBGE. Eu sou o professor JJ e nós vamos resolver algumas questões de administração e situações gerenciais para o seu concurso do IBGE, né? Para a galera que vai fazer o supervisor de coleta e qualidade, a prova daqui a alguns dias, né? Então eu elaborei aqui 10 questões. Eu peguei aqui questões da FGV, mais da FGV e possa ser que tenha alguma de outra banca, de acordo com o seu conteúdo programático, tá certo? Então são 10 questões de administração geral, um pouco de gestão de pessoas, para a gente responder, tá bom? Não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, para dar aquele apoio ao trabalho, tá bom? Se puder, comenta a cidade de onde vocês estão assistindo esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então são 10 questões, como eu disse, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo para vocês baixarem, tá bom? Para revisão. Então como é que funciona? Eu vou fazer aqui, vou ler o comando da questão e fazer algumas anotações que é boa para a sua revisão de prova, tá bom? Então vamos lá. Na abordagem, então questão número 1, né? Questão número 1. Na abordagem dos sistemas abertos, as organizações são entendidas, peraí. Cadê? Aqui. Na abordagem dos sistemas abertos, as organizações são entendidas como em um conjunto, como em contínuo intercâmbio com o ambiente em que se inserem. Em um dos modelos conceituais mais conhecidos sobre essa abordagem, Cates e Kahn propõem um conjunto de características das organizações como sistemas abertos. Sobre essas características, considerem as seguintes afirmativas. Então eu trouxe essa questão aqui para a gente falar sobre a questão dos sistemas abertos, né? Então vamos lá, o que acontece? Quando a gente tem esses sistemas abertos, essa abordagem de sistemas abertos, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que as organizações, né, elas vão fazer o que? Elas vão estar em um intercâmbio com o ambiente. Então é importante que você tenha essa característica, né? Intercâmbio com o ambiente, tá certo? Então, o que acontece? Isso significa que antigamente a gente tinha um ambiente que ele era mais fechado. Com o sistema aberto, o que acontece? Ela não trabalha de maneira isolada, não trabalha de forma isolada, tá certo? Mas sim que tenha uma interação com o ambiente, uma interação contínua com os fatores externos que podem influenciá-la, beleza? Então, quando a gente fala em sistemas abertos, a gente tem isso. Essa abordagem sistêmica, ela deixa de olhar para, somente, né? Ela somente deixa de olhar para dentro da organização e passa a ver a organização interagindo com os diversos sistemas que existem. Tá certo? É uma interdependência, tá certo? Entre as áreas, entre o ambiente, tá bom? Então as organizações elas não vivem de forma isolada, como eu já falei, né? Então eles trocam recursos, energia e informações com o ambiente. Então a empresa vai receber insumos, né? Vai fazer o que? Vai transformar e vai gerar o que? Um produto, um serviço, tá bom? Então era isso. Então vamos ver aqui. Ele traz aqui, ele pede as características. Vamos lá. Quais são as características? Ele bota equifinalidade, homeostase dinâmica e entropia negativa. Então vamos lá. Ele diz aqui, equifinalidade refere-se à concepção de que não existe uma única maneira certa de a organização atingir uma situação estável. Então, há a concepção de que não existe uma única maneira certa de a organização atingir uma situação estável, um resultado. Então, isso aqui está correto, tá certo? Quando a gente tem essa equifinalidade, é porque o que acontece? A gente tem vários caminhos e através de vários caminhos a gente pode alcançar o mesmo resultado, tá certo? Então, se independente do ponto de partida, eu faço uma forma, meu colega faz outro, a gente pode alcançar o mesmo resultado, certo? Então, diferentes condições iguais, né? Diferentes condições iniciais, elas podem gerar o que? Igualdade de resultados, beleza? Então, equifinalidade, beleza, tá ok. 2. A homeostase dinâmica refere-se à noção de que as organizações tendem à multiplicação.
Homeostase dinâmica, multiplicação. E a elaboração de funções, substituindo padrões gerais por funções especializadas. Não, né? Quando a gente fala numa homeostase dinâmica, a gente vai ter o que? A gente vai ver que as desorganizações elas se mantêm estáveis após as mudanças, né? Então pode ter mudança, mas as organizações tendem a se manter estáveis. É uma questão de um equilíbrio dinâmico, né? Ajustar-se para manter aquilo funcionando, beleza? Então isso aí não é homeostase dinâmica, beleza? E a próxima, entropia negativa. Quando a gente fala numa entropia, a gente fala que as organizações elas tendem à desordem, certo? Quando a entropia negativa seria o contrário, que também tem um outro nome que é, deixa eu ver aqui como é que eu escrevo, negentropia, que é o mesmo de entropia negativa, tá bom? Então as provas elas podem tanto botar entropia negativa como sumiu aqui, né? Vamos ver. Como negentropia como entropia, tá bom? Então, se uma é a tendência à desordem, à deteriorização, então o outro é o contrário disso, tá bom? Então, vamos lá. Então, negentropia e entropia seria entropia negativa seria a mesma coisa. Então, uma seria a tendência à desordem e a outra é para manter a ordem. Então, toda organização ela tende naturalmente à desordem, tá certo? Mas para ela sobreviver, ela vai precisar de entropia negativa, ou a negentropia, tá certo? E aqui ele diz o que? Vamos lá. Refere-se à concepção de que a energia colocada do ambiente retorna à organização para a repetição de ciclos de seus ciclos de evento. Não, tá certo? Quando a gente tem essa dois aqui, ele diz aqui a multiplicação, a elaboração de funções, substituindo padrões gerais por funções especializadas, a gente está falando sobre a diferenciação, tá certo? Isso aqui é a diferenciação. Então, as organizações, conforme elas vão crescendo, né? Quanto mais ela se desenvolve, mais ela tende a acontecer o que? Uma diferenciação. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem uma empresa pequena e a gente tem uma empresa grande. Certo? Quando a gente tem aquela empresazinha pequena, toda uma pessoa faz tudo, tem funções misturadas, a baixa complexidade, mas aí a empresa cresceu, a empresa está crescendo. Aí o que acontece? Aquela pessoa ela não dá conta. Eu estava aqui brincando ontem com o primo da minha esposa e o que aconteceu? Ele estava fazendo um joguinho aqui de videogame, né, de celular. Aí tinha um personagem. Aí o personagem estava fazendo lá um bocado de coisa ao mesmo tempo. E o joguinho dele estava crescendo. Aí o jogo, o que ele fez? Ele colocou um ajudante. Então, conforme a empresa dele estava crescendo, o que aconteceu? A empresa dele cresce e precisa de mais coisas, então mais funções especializadas. Então a empresa cresce, ela vai precisar de um setor financeiro, um setor de RH, um setor de compras, um setor de marketing e por aí vai, entendeu? Então era isso que eu tinha para comentar aqui nessa questão. Então vamos lá, isso aqui está errado porque é diferenciação e entropia negativa não é, tá bom? Então vamos seguir que somente A1 está correto. Vamos lá, aqui A1 é a letra A de amor. Vamos para a questão de número 2. Continuando sobre o enfoque sistêmico na administração. Então a gente já falou que a abordagem sistêmica, ela vai ver que tem um intercâmbio com o ambiente, ela não trabalha de forma isolada, ela tem interdependência, ela pega os insumos, transforma para ter produtos, para ter serviços, certo? Então vamos lá. Ao utilizar o enfoque sistêmico na administração de recursos humanos, evidencia-se como preceito essencial. Então ele bota aqui, né? O holismo, compreendendo a ideia de que o todo do conjunto supera a soma das partes. Letra B. O globalismo, compreendendo que as alterações das partes isoladas não afetam o grupo homogêneo. Letra C. A homeostase, compreendendo que não existe uma única maneira ótima de se realizar tarefas. Letra D.
A equifinalidade, compreendendo que as organizações devem importar mais energia do que exportar. E a equifinalidade, compreendendo que os padrões meritocráticos são relativos. Tá? Então, deixa eu acrescentar mais alguma coisa que a gente pode comentar. A gente falou isso aqui, né, do início, mas vamos acrescentar aqui. Antes, a gente tinha uma visão que a gente ia dividir, que a gente ia separar, certo? A gente ia separar. E hoje foi substituída por o que? Está em juntar, né? Juntar, né? Então, é importante os processos, né? Então, passa a ser o que? A necessidade, a ênfase ser da integração, de relações entre essas partes, os processos organizacionais e não em tarefas isoladas, tá certo? Dividir, separar. Então, hoje a gente trabalha assim, dessa forma de juntar, tá certo? Então, a gente vai pensar em integração também, em relações, em processos organizacionais e por aí vai, tá bom? E dentro desses conceitos, aqui ó, preceito essencial, a gente vê que vamos ler aqui. O holismo compreendendo a ideia de que o todo do conjunto supera a soma das partes. E é justamente isso a nossa resposta, tá certo? Ele diz aqui, ó, o globalismo como compreendendo que as alterações das partes isoladas não afetam um grupo homogêneo. Não, né? Quando a gente fala em globalismo, a gente vê que as alterações de uma das partes repercutem no todo, tá bom? Homeostase, compreendendo que não existe uma única maneira ótima de se realizar atividades. Então, quando a gente fala em uma única maneira, né? A gente fala da equifinalidade, que foi justamente aqui, ó. Tá bom? Equifinalidade, compreendendo que as organizações devem exportar mais energia que exportar. Não, equifinalidade é justamente isso que está aqui, certo? E equifinalidade, compreendendo que os padrões meritocráticos são relativos. Não sei de onde eles tiraram isso, tá certo? Então, nenhuma parte ela vai funcionar isoladamente quando a gente fala numa abordagem sistêmica. Então, se eu tenho um problema no financeiro, vamos pensar aqui. Eu tenho uma empresa que tem um problema financeiro, vai afetar o setor de compras. Se afetou o setor de compras, vai afetar a produção. Se afetou a produção, afeta vendas, entende? Então, seria mais ou menos essa pegada, tá bom? Então, o holismo é justamente isso, compreender a ideia de que o todo do conjunto supera a soma das partes. 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 3. Seria mais ou menos essa pegada aqui, beleza? Vamos para a questão número 3. Pessoal, não se esquece aí de onde você está vendo esse vídeo para ajudar o canal. Comenta aí a cidade, deixa o like, se inscreve, viu? Vamos lá. Próxima questão número 3. A abordagem dos sistemas abertos representa um importante marco na evolução do pensamento no campo da administração. Um sistema aberto está em contínua interação com o ambiente em que se insere e apresenta um conjunto de características que lhe são próprias. Em um dos modelos conceituais mais conhecidos sobre a abordagem dos sistemas abertos, esses dois aí, né, propõem que uma das características das organizações com sistemas abertos é que não existe uma única maneira de a organização atingir um estado estável. Essa característica é conhecida como, então como a gente viu aqui, ó, equifinalidade, não existe uma única maneira ótima para chegar a um final. E aqui, ó, não existe uma única maneira de um estado estável. Então é equifinalidade. Então, para quem não pegou ainda, que já praticamente é a terceira questão, vamos pensar assim. A gente tem o aluno, vocês estão estudando para o concurso, certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, a Ana. A Ana, ela estuda por videoaulas, certo? Videoaula. A gente tem o Bruno. O Bruno, ele estuda videoaula, então ele estuda por livros e PDFs. E o Carlos, ele não estuda nem por vídeo, mas ele quer assistir, quer fazer questões. Pronto, eu sou que nem o Carlos.
Então JJ é questões, tá certo? Vocês percebem que não existe uma única maneira de chegar ao resultado final, que é a sua aprovação no seu concurso do IBGE. Então você que vai fazer o IBGE, vocês entendem que Ana, Bruno e JJ podem chegar ao resultado final, que é ser aprovados? Pode, né? Então é isso. Os três estudam de formas diferentes. Nada impede que eles cheguem ao mesmo resultado, entende? Então essa daqui é a letra B de bola. Quando a gente fala em diferenciação, como a gente viu, né? A gente tem que é a especialização de funções. Homeostase dinâmica. Deixa eu pensar aqui num exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Quando eu estava falando de homeostase. Deixa eu ver. Homeostase dinâmica aqui. Não. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. Eu anotei aqui. Ele está cortando por algum motivo, né? Espera aí, viu? Deixa eu anotar aqui embaixo, então. Vamos falar sobre homeostase agora. Homeostase dinâmica, né? Então vamos lá, vamos dizer assim. Vamos imaginar um corpo humano, certo? O corpo humano, o que acontece com o corpo humano? Se ele está com frio, se ele está frio, o corpo treme para aquecer. Se eu estou com calor, o corpo sua para resfriar. Então, o que acontece? O ambiente ele está mudando, o organismo ele vai se ajustar. Então, o organismo se ajusta, né? A temperatura interna ela vai permanecer estável e isso é homeostase. Então, mesmo que a gente esteja falando de saúde, a gente pode fazer essa relação, né? Então, se a organização ela sofre pressões externas, né? Que é justamente esse exemplo. Ela vai se adaptar. Se ela vai se adaptar, ela vai se manter em seu equilíbrio, em funcionamento equilibrado, manter funcionamento equilibrado. Entende? Então, era isso. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma coisa para comentar nessa aqui. A gente tem entropia negativa e entropia positiva. Como eu disse, né? A entropia negativa é o mesmo que energia e entropia, aqui, ó, energia e entropia, tá bom? Então a entropia positiva, né, a tendência do caos, do desgaste, da desordem. Então, se nada for feito, o que acontece com a organização? Ela vai perder energia, vai perder eficiência, entende? Então, o sistema ele vai caminhar para o colapso, beleza? Se nada acontecer, o que vai acontecer? Os processos ficam obsoletos, erros aumentam. Então deixa eu ver aqui. Entropia positiva. Processos ficam obsoletos. Quando a gente tem a entropia negativa é justamente o contrário, né? É que a organização ela vai tender à ordem, à organização, a sobrevivência, né? Então o sistema ele importa mais energia do ambiente, né? Então garante a continuidade. Então era isso que eu tinha nessa 3. Vamos seguir aqui. Tá, não sei porque ele tá ficando meio cortado. Ó, tá ficando cortado por algum motivo. Só um segundo. De forma 1 ele ajeita. Vamos lá, vamos seguir. Questão de número 4. Com a evolução dos estudos sobre administração, novas teorias ganharam força no entendimento dos fenômenos e conceitos organizacional. Então, outra questão de teoria dos sistemas. Assinala a alternativa que apresenta a interpretação associada ao conceito de teoria dos sistemas. Então, o formalismo e respeito às regras é a chave para o sucesso da organização. Não, isso aqui está mais associado com burocracia, tá certo? A organização caminha em consonância com a racionalização do trabalho operacional. Então, isso vai estar lá na ORT, né?
O funcionário da organização é visto como um indivíduo isolado no grupo. Não, né? A gente já viu aqui que não trabalha de forma isolada, há uma interdependência, certo? É um sistema aberto. Deixa eu botar aqui, um sistema aberto, um sistema aberto. Ele não tá ficando. O que eu não sei. Sistema aberto. Letra D. A ciência da organização prioriza uma visão mecanicista. Mecanicista, vamos lá para trás, né? E então nosso gabarito vai ser a letra E, porque a organização é vista como interdependente do meio em que se está inserida. Isso aqui é o nosso gabarito, tá bom? Então, quando a gente fala em um sistema, na teoria do sistema, né, que é justamente essa questão, a gente tem um sistema aberto. Então, a questão da interação com o ambiente é uma interdependência do meio em que está inserida. A gente vai receber, vamos lá, receber insumos, transformar, né, através de um processo, para a gente ter uma saída. Pode ser um produto, pode ser uma saída, pode ser um serviço, no caso, né, produto ou serviço, certo? E vamos lá. E eles podem ser, deixa eu botar aqui que isso é importante, deixa eu ver. Como a gente está falando disso aí, vamos falar aqui que ele pode ser afetado por alguns fatores, né? Algumas variáveis, variáveis. Então a gente pode ter, por exemplo, econômico, pode ter tecnológico, social, político, cultural. Então, todas essas variáveis eles vão influenciar as empresas. É ou não é? Então, vamos lá, vamos refletir que isso aí é possível. Então, se por exemplo, se acontece de aumentar os juros, tem uma crise, não sei o que, então isso daí vai impactar a empresa. Se a gente tem, por exemplo, uma variável tecnológica, por exemplo, hoje em dia com as IAs, né, automação e tal, então são variáveis que vão impactar social, o comportamento das pessoas, político, as leis, regulamentos, etc. Culturais, como é que estão mudando os hábitos das pessoas. Entende? Então, era isso nessa 4. Vamos para a questão de número 5. Agora a gente para de falar sobre teoria do sistema, sistemas abertos, para a gente falar agora sobre comunicação, certo? Quando a gente fala na comunicação organizacional, a gente tem que entender alguns assuntos. Então, a gente tem que entender como funciona, quais são os elementos da comunicação. A gente tem que entender sobre o que é um ruído, sobre quais tipos de ruído ou tipo de barreiras existem nessa transmissão de mensagem, tá bom? E a gente vai comentar alguma coisinha dessas questões. Vamos lá, né? Questão número 5. No contexto organizacional, há diversos tipos de comunicação. Uma delas de caráter informal e não controlada pela direção da empresa. É considerada confiável, presta atenção, e fidedigna para a maioria dos funcionários. Esse tipo de comunicação é denominada o quê? Então vamos lá. A gente tem a comunicação dentro das empresas. Vamos lá. A gente tem a comunicação formal. Se ela é formal, é porque ela foi formalizada de alguma forma. Então ela é um canal oficial. Então a gente tem uma comunicação descendente, que acontece como? As informações ela vai do topo para os subordinados. Então se a gente tem descendente, ela faz esse sentido. Então, por exemplo, quando o chefe manda um processo para o subordinado, uma informação saiu daqui de cima para de baixo, descendente. Ao contrário, seria ascendente. Então, o subordinado, né, está fazendo uma informação dele para o topo, né, os níveis mais elevados da hierarquia. Beleza? E horizontal seria quando tem a lateral ou na diagonal, tá certo? Com pares, com colegas e etc. A gente tem a formal, que a gente acabou de falar, mas existe a informal, que ela também é conhecida como
rede de rumores, certo? Essa letra D de dado, certo? Essas redes de rumores, elas vão acontecer de forma natural. Por que natural? Porque ela é informal, ela não é controlada, ela é altamente influente. Então vamos anotar aqui algumas características e torcer para que fique, né? Vamos ver aqui. Vamos anotar. Ela é informal. E como disse aqui a questão, ó, ela é percebida como confiável. Confiável. Ela é não controlada, entende? Então, quando a gente fala na rede de... Ó, já não foi. Não sei porquê. Não fica. Tá certo? Vamos seguir, vamos seguir. Apesar disso... Então, as redes informais, elas vão acontecer de forma espontânea, né? Então, é das relações interpessoais entre os colegas e etc, os funcionários. E também tem outro nome, além de rede de rumores, a gente tem o rádio peão, tem o rádio corredor, tá bom? Então, é isso, né? Então, a gente fala sobre a rede de rumores aqui. A próxima questão, a questão número 6, vamos lá. Um novo presidente assumiu o comando de uma empresa pública e convocou os empregados da companhia para fazer uma apresentação inicial, elencando as novas políticas e objetivos de sua gestão. É alguém que está no topo e vai fazer para baixo, né? Então vamos lá, pegando esse exemplo aqui. Se é um novo presidente, o presidente deve estar lá em cima, não é isso? Vamos pensar, um presidente. E ele vai chamar os empregados dele. Então, existe uma comunicação do tipo o quê? Descendente, né? Se é do topo para baixo, é uma comunicação descendente. Vamos lá, vamos lá. Não é isso que é a questão, mas a gente aproveitou aqui. Com base nos conceitos de comunicação, assinar a opção que apresenta, exemplifica, acho que alguma coisa errou aqui, corretamente um tipo de barreira na transmissão de mensagem pelo presidente. Então, o que acontece? Antes de mais nada, a gente tem que saber o que é uma barreira, o que é um ruído, certo? Através da... Deixa eu ver aqui se tem uma questão, peraí. Pronto, vamos falar aqui numa próxima questão aqui sobre os elementos. Peraí, vamos lá. A 7, é isso aqui. Vamos lá, já a gente volta para as barreiras. A comunicação refere-se ao processo de envio e recebimento de informações. Este processo pode ocorrer por meio da linguagem oral ou escrita. Então, tá vendo? Ela pode ser tanto oral, isso que a gente está fazendo aqui, oral, ou escrita, né? Que é escrevendo, ou por gestos, certo? Expressões faciais e da linguagem corporal. Para que a comunicação ela seja eficaz, é necessário que o emissor e o receptor emitam e recebam a mesma mensagem. Então, se eu sou o emissor e eu tento passar a mensagem para você que está assistindo essa aula, eu espero que vocês entendam o que eu estou passando para vocês, tá certo? Que vocês são um receptor. E essa mensagem precisa ser objetiva e completa e o canal adequado. Então, aqui a gente já vê alguns elementos, tá certo? Aí ele diz aqui, assinale a opção que apresenta a definição de canal. Antes disso, a gente vai escrever alguns elementos, né? A comunicação tem elementos. Vamos lá, a gente tem o emissor, a gente tem o receptor, a gente tem a codificação, mensagem, canal, decodificação, receptor. Já escrevi receptor, ruído, né? Ruído e feedback. Esse emissor é quem está criando a mensagem. Então alguém está mandando a mensagem, tá certo? O canal seria como o que? O receptor, o receptor seria quem vai estar decodificando a sua mensagem. O canal seria como está sendo transportado, através de quê? Através de uma carta, de um e-mail, de um telefone, de um rádio, essas coisas. Então aqui a gente vai ter o nosso gabarito. Por quê? O que é o canal? É o meio. É um meio utilizado para veicular a mensagem, tá certo? Quem emite a mensagem é o que? É um emissor. A informação enviada e recebida
Sequência de estados que codificam a mensagem, aquele que recebe, receptor, né? Então, é o meio que veicula a mensagem, tá bom? Então a gente tem o que? O emissor é quem está tentando passar uma informação. A gente tem a codificação, que vai ser transformar o significado em uma mensagem. A decodificação é justamente traduzir essa mensagem em um significado compreensível para o receptor, pelo receptor, tá certo? O canal é o meio, né, utilizado, e a gente tem o ruído e o feedback. Então, a gente tem essa linha, essa comunicação, e a gente tem o ruído. O feedback seria assim: eu estou falando com você, eu estou falando com um colega aqui de trabalho. Aí eu digo, ó, fulano, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Aí ele disse, ok. Eu só ajeitar aqui, feedback é com sem esse ezinho aqui. Feedback. Então, ele retornando essa mensagem, a informação que retorna para o emissor, para que ele possa verificar se houve sucesso na comunicação. Já o ruído seria basicamente o contrário, né? São barreiras que vão distorcer o conteúdo. Então, por exemplo, a gente tem algumas barreiras, que é justamente isso que a gente vai comentar na próxima questão. Tá certo? Então, quando a gente tem aqui, ele pergunta aqui, ó, pronto, a seta a gente já sabe que o canal é o meio utilizado para veicular a mensagem. A gente deu que o feedback é aquele ok no sucesso da mensagem. O ruído seria alguma barreira que vai distorcer essa mensagem. Então vamos lá, qual é o tipo de barreira? Primeiro a gente vai saber quais são os tipos de barreira. A gente tem barreiras físicas, psicológicas. Vamos escrever. Tipos de barreiras. Vai ter física, psicológica, semântica, cultural e organizacional. Então são barreiras que vão atrapalhar a comunicação, né? Então seria uma interferência, ruído, uma interferência. Quando a gente fala no ruído físico, a gente vai ter o que? A questão do ambiente, né? São interferências externas, como um barulho, uma falha técnica. A gente tem a psicológica, que vai estar associado com emoções, com crenças, com atenção, ansiedade, tarará, tarará. A semântica, a gente vai ter linguagens, a forma como o outro se expressa, jargões, entende? A cultural, que seria os valores, os costumes, entende? Então, vamos lá. Tipo de barreira. Física. Como a percepção seletiva dos empregados, física e percepção seletiva não. Quando falo em percepção seletiva, de interpretar, seria mais associado com psicológico, tá bom? Psicológico. Como os ruídos indesejados que interferem na clareza das palavras. Clareza das palavras. Aqui estaria mais associado com uma barreira física, né? As barreiras psicológicas seriam fatores emocionais. Mais ou menos essa pegada. A C, semântica. Como os termos técnicos e jargões específicos da área é utilizado na apresentação. Então a gente tem alguns textos que ele vai ter mais termos técnicos e dificulta para quem está lendo. Então esse C semântico tá ok. Então termos técnicos, jargões específicos. Então a gente, por exemplo, você que vai para o IBGE, vai para algum órgão, sei lá, alguma autarquia, essas UF, IF, a gente acaba assumindo alguns setores, né? Aí vamos dizer assim, eu não sei nada de construção, aí eles estão falando lá de drywall, de sapata, um bocado de termos diferentes. Então isso é um tipo de barreira para quem não tem esse conhecimento. Beleza? A D, cultural, como a desatenção dos receptores da mensagem. Então desatenção é o que?
psicológico e não cultural. Cultural vai estar relacionado com valores, com crenças, costumes, entendeu? E a letra E, organizacional. Ele está falando aqui, ó, como o sentimento de ansiedade dos empregados, com mudança, o que pode distorcer a interpretação das falas. Então, psicológica, ansiedade é psicológica, tá certo? Então, pronto. Aí a gente faz aqui a 6 e a 7, tá certo? A próxima questão é a questão de número 8. 8, a gente falou sobre o canal aqui na 7, agora a questão de número 8. Antes de seguir, não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal para dar aquele apoio, comenta a cidade de onde você está vendo, tá bom? De onde você está vendo esse vídeo. Vamos lá. Sobre o processo de comunicação, elemento fundamental para a concretização dos objetivos organizacionais. Então, a organização ela não funciona sem comunicação, entende? Pode ser oral, pode ser escrito, tá bom? É correto afirmar que as perturbações indesejáveis que tendem a prejudicar a compreensão das mensagens enviadas, a exemplo de uma música alta, onde está ocorrendo uma reunião, são conhecidas como ruídos. Então a gente falou aqui sobre o ruído, chamou a atenção do ruído e do feedback. Então o ruído a gente tem algumas barreiras, que essa pode aqui ser uma música alta, é uma barreira física, tá certo? Então a gente não é receptor, não é sinapse, não é canal e não é meio. Ruídos são obstáculos que podem prejudicar a compreensão das mensagens. Então o ruído atrapalha a comunicação, são obstáculos, então seria isso na 8, tá bom? Então vamos seguir, questão de número 9, para finalizar. 9, uma gestora do setor farmacêutico está avaliando a viabilidade de lançar um novo medicamento no mercado. E ela dispõe de dados robustos que indicam precisamente os lucros associados ao lançamento ou não lançamento do produto sem margem de erro. Em outro cenário, essa mesma gestora planeja internacionalizar a operação da empresa, tendo apenas a probabilidade estimada para sucesso em mercados grandes ou pequenos. Já ao considerar investir em uma startup de biotecnologia, ela não dispõe de nenhuma informação confiável sobre retorno financeiro, nem de histórico ou parâmetros comparativos. Com base nesse cenário, assinala a alternativa que classifica respectivamente as três situações descritas. Então ela dispõe de dados robustos que indicam precisamente os lucros, mais de. Em outro cenário, que é o segundo item, e o terceiro item seria que ela não dispõe de nenhuma informação. Então vamos lá. A gente tem alguns ambientes. A gente tem um ambiente de certeza, um ambiente de risco e um ambiente de incerteza. Quando a gente trabalha no ambiente de certeza, as informações elas estão disponíveis e os resultados a gente é conhecidos com precisão. Então, uma aplicação com rendimento fixo garantido. Então, seria algo assim: a gente tem a informação e a gente tem um resultado com precisão, resultado conhecido. Já um risco, as informações elas são parciais. Então, a gente fala em probabilidade sobre os resultados possíveis. Então, 60% de chance de lucro, 40% de chance de prejuízo, entendeu? Já a incerteza, a gente não tem dados suficientes, a gente não tem informações suficientes para prever alguma coisa, para prever consequências e tal. Então, não se conhece nem probabilidade, nem a probabilidade a gente tem ideia, entende? Então, vamos lá. Quando a gente tem a certeza, a gente conhece tudo. Risco, a gente tem probabilidade conhecida, né? Estimada, probabilidade conhecida. E incerteza a gente nem tem probabilidade, entende? Nem a probabilidade a gente conhece. Então a gente tem aqui, ó, essa gestora aqui, ó, ela dispõe de dados robustos. Então aparentemente ela tem tudo conhecido, tem certeza. Aqui, ó, precisamente os lucros associados ao lançamento. Então ela tem também certeza sobre o resultado. Então a gente tem o que? Certeza. Ó, matou,
matou. Em outro cenário, essa mesma gestora planeja internalizar apenas a probabilidade. Quando a gente fala em probabilidade estimada para o sucesso, a gente tem o quê? Um risco. Quando a gente fala em risco, a gente tem uma estimativa de probabilidade. Então, o nosso gabarito é a letra A de amor. E a última aqui, a última opção, né, a última situação, ela não dispõe nem de informação, nem de resultado, nenhuma comparação. Então a gente tem incerteza, porque ela não tem nem probabilidade conhecida. Então a gente tem uma situação de certeza, de risco e uma situação de incerteza, tá certo? E vamos para a última questão, questão de número 10 para finalizar. A XPTO, multinacional do setor farmacêutico, enfrenta desafios relacionados à motivação de seus colaboradores. Para abordar essa questão, a diretora de recursos humanos decide basear suas ações na teoria dos dois fatores, que estabelece a diferença entre fatores higiênicos e motivacionais. No ambiente de trabalho, ele fala aqui teoria dos dois fatores. Considerando os conceitos dessa teoria, uma ação adequada a fim de aumentar a motivação dos colaboradores da XPTO é o que? Então, antes de a gente ler os itens, vamos falar um pouquinho sobre essa teoria dos dois fatores, que é do Hesber. Hesber tem essa teoria dos dois fatores, que ele traz duas condições, dois fatores: os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Como o próprio nome diz, motivacional, o que vai acontecer? Eles vão tender a motivar, eles vão aumentar a motivação. Então é relacionado com o conteúdo. Então o que tem? O reconhecimento, a responsabilidade, a realização. Já os fatores higiênicos, eles não motivam, entende? Eles causam insatisfação, mas sua presença não aumenta a motivação. Então a gente vai ter salário. Então a FGV não é muito, mas vejo outras questões dizendo que salário motiva, né? Segundo essa teoria, que não é o caso, tá bom? Então a gente tem que fatores higiênicos e fatores motivacionais. Então os fatores higiênicos aqui, os higiênicos eles são extrínsecos. Então é relacionado ao ambiente de trabalho, os higiênicos, né? Não geram motivação, apenas evitam a insatisfação, tá certo? Então a gente tem exemplo: salário, política da empresa, uma supervisão, tá certo? Segurança do emprego. Já os motivacionais é justamente isso, que ele é intrínseco, vamos pensar ao contrário, né? Intrínsecos geram motivação e produzem satisfação. Então a gente vai ter como exemplo o reconhecimento, a realização, responsabilidade, crescimento pessoal. Então nosso gabarito aqui vai ser o que? Ele quer o que? Ele quer aumentar a motivação. Se ele quer aumentar a motivação, ele quer um fator motivacional. Então, estabelecer metas mais desafiadoras para os funcionários. Essa aqui tá bacana, letra A. Aumentar o salário. Não, salário é higiênico. Programa de benefícios, higiênico. Fortalecer as práticas de segurança do trabalho, higiênico. Promover melhorias nas condições físicas, higiênico. Então, nosso gabarito é a letra A. Estabelecer metas mais desafiadoras para os funcionários, tá certo? Pronto, então era isso, pessoal. A gente trouxe 10 questões sobre os conteúdos do IBGE para você que vai fazer o cargo aqui, ó, supervisor de coleta de qualidade, na parte de administração e situações gerenciais. Então a gente trabalhou o que? As características, aí que finalidade, que vai ter aqui, ó, não existe uma única maneira. Então, independente da condição inicial, a gente pode chegar a resultados iguais. Então, a gente pode
ter o mesmo pontos de partida totalmente diferentes e chegar no mesmo resultado. A gente tem a diferenciação, que a questão de substituir padrões gerais por funções especializadas. Na teoria do sistema, a gente tem o que existe um intercâmbio com o ambiente, ele não trabalha de forma isolada as organizações, existe uma interdependência. Como é que se dá o processo? O processo vai ter, você recebe insumo, você transforma e você vai ter uma saída que vai ser um produto ou um serviço, tá certo? A gente tem algumas outras características, aí depois a gente falou um pouquinho sobre comunicação, como é que se dá comunicação formal da informal. A gente falou sobre a rede informal, a rede de rumores, ou a, como é que se diz, a rádio peão, entendeu? A gente falou aqui sobre as barreiras, como é que se dá o processo, quais são os elementos da comunicação, falou sobre o canal, deixa eu ver o canal onde está, o canal aqui. A gente falou sobre os ruídos, que né, a gente tem os ruídos que vai atrapalhar a comunicação e também vai ter o que são obstáculos, ruídos, né? A gente falou sobre o ambiente, que a gente tem certeza, risco e incerteza. E para finalizar, a gente pegou uma questão de motivação da teoria dos dois fatores, que a gente tem os fatores higiênicos e motivacionais. Os higiênicos, eles são extrínsecos, não geram motivação, evitam a insatisfação. Já os motivacionais, eles são intrínsecos, geram motivação e produzem a satisfação, tá bom? Era isso que eu tinha para dar nessa aula, tá certo? E não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí, se você puder, comenta a cidade de onde você está vendo esse vídeo, porque eu acho top quando vocês comentam aí de onde vocês estão vendo esse vídeo, tá bom? Era isso. O material vou deixar disponível na descrição do vídeo para vocês baixarem, para vocês fazerem a anotação de vocês para revisão. A prova tá já batendo na porta. Era isso e valeu!